Wild Wild Country é a próxima série documental da Netflix a explodir sua cabeça. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fê Pinedo e no vídeo de hoje vamos falar de uma série documental original da Netflix que conta uma história pouco conhecida, bem polêmica e quase inacreditável, especialmente porque tem ali no centro dos acontecimentos, uma personalidade bastante conhecida que é o falecido líder espiritual Osho. Ele que tem diversos livros publicados em seu nome, o nome dele está na capa de vários livros e que também a gente vê muitas frases dele direto aí nas redes sociais, frases motivacionais que o pessoal compartilha bastante. No review aqui de hoje eu vou falar um pouco dos bastidores dessa série, falar um pouco mais dos personagens que aparecem ali, que contam a história, que ajudam a contar essa história que aconteceu há mais de 30 anos e vou tentar aqui revelar também algumas curiosidades, refletir um pouco mais a respeito, porque depois de assistir essa série documental é bem provável que você esteja assim bem curioso, que realmente é uma história e tanto, é uma história daquelas. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, clica no botão vermelho aqui embaixo, também ativa as notificações apertando o sininho, aí o YouTube te avisa quando eu publicar um vídeo novo e não se esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante pro algoritmo aqui, entender que você gosta dos meus vídeos. Bora começar! Wild Wild Country estreou no Festival de Sundance no comecinho do ano e depois, no finalzinho de março, ela chegou ao catálogo da Netflix no mundo inteiro. Os 6 episódios do documentário mergulham na história da fundação de uma comunidade alternativa do líder Osho, que na época usava o seu nome original de batismo de Bhagwan Rajneesh, e mostram como foi a saída dele da Índia, levando a sua comunidade, a sua filosofia, a sua meditação, os seus métodos de cura para os Estados Unidos. Ele e a secretária dele, a toda poderosa, manda-chuva, a Ma Anand Sheela, vão para o estado do Oregon, compram um rancho gigantesco e ali eles começam uma fundação de uma comunidade que acaba virando realmente uma cidade autossuficiente e eles começam então a receber pessoas do mundo todo, pessoas que já os acompanhavam na Índia, pessoas da Europa, pessoas que viviam mesmo nos Estados Unidos, enfim, a cidade cresce demais e o detalhe é que eles escolheram um lugarzinho no interior do Oregon que só tinha 95 pessoas antes dessa galera toda chegar. Então, no mínimo, era de se esperar que um atrito fosse acontecer, com aquela vizinhança que não estava acostumada com tanta movimentação e muito menos com aquele jeito de viver a vida, Mas os problemas não pararam por aí. A história de Rajneeshpuram, que foi a cidade fundada por eles aí nesse rancho, virou um misto de prosperidade com perseguição religiosa, de xenofobia com assistencialismo barato, rolaram tentativas de assassinato, crimes fiscais, fraudes de imigração e tudo culminou no envenenamento com salmonela de uma cidade inteira. If I didn't take measures to protect our community, no one else would do it. Se falando assim já parece inacreditável, imagine assistindo a série, Nos 2 primeiros episódios, a gente tá super curioso com a questão da espiritualidade, com a questão da meditação, nossa, que interessante, mas a partir do 3º episódio, a gente já consegue perceber que as coisas ali não vão acabar nada bem. É até difícil imaginar onde as coisas vão parar e como cada um dos lados vai conseguir manipular as situações a seu favor. A direção é dos irmãos McLean e Chapman Way e eles entregam um resultado que realmente é impecável e que se beneficia muito desse formato de série documental, sem amarras, deixando o conteúdo tomar o tempo que for necessário para ter uma investigação aí mais minuciosa dos fatos, e quem sai ganhando somos nós, o público. A Netflix já tem pelo menos 2 outros consagrados aí desse mesmo formato, que é The Keepers e Making a Murderer, que também foi um grande sucesso logo que Netflix chegou aqui no Brasil, e isso é muito interessante, porque se essa história aí de Wild Wild Country fosse contada num filme documentário tradicional, sei lá, até 2 horas e meia aí, já um filme mais longo, a gente sairia perdendo. Se ele fosse se encaixar numa série de televisão, os episódios seriam mais curtos, talvez não desse pra aprofundar antes do próximo episódio, aí você perde o fio da meada, enfim. Acho que realmente essa aí vai ser mais uma das histórias de sucesso contadas nesse formato aí da Netflix. When we started transferring the archive footage and it started coming back to us, we just thought, God, it'd be great to tell this in a long-form episodic series, documentary series, and that's when we kind of partnered up with Netflix to do. Quando o documentário acaba, a sensação que a gente tem é que acabamos de ler um livro, Dada a profundidade que eles conseguem chegar nos fatos, a variedade das imagens, é tudo muito bem ilustrado e também, é claro, a boa escolha das pessoas que estão falando ali, que estão recontando essa história. De fato,
para recontar esse caso aí que aconteceu há mais de 30 anos, eles se deram muito bem na pesquisa, porque tinha muita imagem de arquivo já registrada, né? E acho que esse é o grande trunfo do documentário, saber acessar esse volume todo de imagens, decupar isso e entregar de uma maneira que faça sentido e, ao mesmo tempo, se não tivesse esse volume todo de imagens, talvez não teria documentário, né? Não teria como ilustrar tão bem essa história. Eu diria que 90% do documentário são as entrevistas em si e as imagens de arquivo, mas ainda assim esses 10% aí de imagens de cobertura extra, né, outras coisas que eles gravaram das pessoas, né, andando pelos lugares ou mesmo dos lugares como eles estão hoje, já meio abandonados, foram muito interessantes e acho que serviram bem também para colocar a gente naquele lugar, pra gente sentir o mood dessa história. Agora a gente tem que falar da escolha das pessoas para dar entrevista, né? Eles conseguiram ter acesso a gente muito importante e que estavam dos dois lados. De um lado, né, os habitantes lá do Oregon que lutaram na justiça, que se sentiram perdendo a própria cidade, e de outro, os próprios seguidores do Osho e a própria Ma Anand Sheela, né, que era a braço direito e, por que não, também a grande protagonista dessa história no final das contas. Chega a ser difícil competir com o magnetismo da Sheela, porque ela é uma pessoa muito interessante, assim, é uma daquelas, digamos, vilãs que conquistam, mas eu diria que o documentário conseguiu trabalhar muito bem a edição, os depoimentos, e ele não escolhe lado, e é por isso que eu acho que você devia assistir. Mais de uma vez eles citam uma frase famosa do Edmund Burke que diz: "Tudo que é preciso para que o mal triunfe é que os homens de bem nada façam". E é impressionante como essa frase, ela não só às vezes não quer dizer nada, quanto justifica atos absurdos dos dois lados. Por isso que eu acho que esse documentário ele vem também em boa hora, porque a gente tá num momento muito, preto no branco, sem tons de cinza, gente de bem contra gente do mal, uns papos assim muito reducionistas, muito 8 ou 80. E realmente, às vezes, nenhum dos lados está 100% certo. Essa escolha do tom do documentário que deixa o espectador decidir por si só, eu achei fundamental, porque a gente está realmente nesse momento de 8 ou 80, de fulano é do mal, fulano é do bem, heróis, vilões, mocinhos, enfim. E não necessariamente as coisas são dessa maneira tão simplória, sabe? Muitas vezes, nenhum dos dois lados, nem quem ataca, nem quem defende, tá profundamente certo, e isso também não impede dos dois lados fazerem coisas inacreditáveis. Depois de assistir Wild Wild Country, eu tô me perguntando muito o que vai acontecer em relação à imagem do Osho agora. Será que vai gerar curiosidade ou mais ceticismo? Eu falo aqui na posição de alguém que nunca leu os livros dele, assim, por completo. Eu só, vejo de vez em quando uma frase ou outra, frases que acho boas, frases que não acho boas também, já apareceu na minha timeline por aí. Mas é inegável que alguma coisa tinha ali, né? Ele alcançou a iluminação com 21 anos. Iluminação é o estado, de espiritualidade elevada que dizem que Buda, Jesus viveu. E ele era professor de filosofia, dava palestras, inventou um método de meditação, tinha um método de cura, e ele atraía pessoas do mundo inteiro numa época em que viajar pelo mundo não era exatamente assim tão fácil quanto é hoje. E imagine que as pessoas apenas ouviam os ensinamentos dele por uma fita cassete e resolviam viajar o mundo, ir até a Índia e doar muito dinheiro para esse cara, porque achavam que algo que ele dizia e fazia ali valia a pena. Novamente, estou dizendo no papel de uma pessoa que não leu, eu estou conhecendo mais da história através do documentário, onde só tinha essa visão rasa das citações, mas é claro para mim que alguma coisa de muito importante, uma coisa boa também, ele deveria fazer, porque, essa mobilização toda, eu não acredito que seja por acaso. E agora, aposto que você tá se perguntando, mas por que eu nunca tinha ficado sabendo dessa polêmica toda, essa história tensa, essa história maluca? Vou ficar sabendo agora por conta de um documentário na Netflix? Porque o Osho mudou de nome, Antes ele era o Bhagwan e depois ele morreu como Osho, Embora no documentário eles contem o motivo dessa mudança de nome e tem ali um fundo, espiritual, uma história bonita para contar, no fundo é uma decisão inteligente e, por que não dizer, também marqueteira, porque aí a associação dele pode continuar vendendo livros, fitas, produtos, CDs com cânticos e, enfim, tem uma variedade de produtos em nome dele, de forma livre, sem estar apegado à polêmica que foi tudo que aconteceu nos Estados Unidos, lá nos anos 80 e por aí vai, e que agora voltou com o documentário. E esse meu questionamento, essa minha curiosidade, nasce do fato de que talvez o documentário não tenha deixado muito claro o que havia de verdade ali naquele centro espiritual. Também não sei nem se seria possível transparecer isso de uma maneira,
tão clara através de um documentário feito tanto tempo depois, mas que havia realmente muita ganância e muito ódio gratuito, havia, né? Agora eu quero saber de você, você gostou de Wild Wild Country? Wild Wild Country? Conta aqui embaixo nos comentários, deixa seu comentário que eu quero saber. Quero saber se você ficou mais curioso para conhecer a obra do Osho ou se você acha que era um bando de ocidentais procurando o sentido da vida e sendo enganados e dando dinheiro, porque existem realmente essas duas visões. Eu confesso que eu ainda não fechei o meu ponto de vista, eu só sei que eu tô muito encantada com a Sheila, né? Que vilã, que mulher, que personagem. Se você não é inscrito no canal ainda, venha, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.